sejam bem-vindos à edição especial do Pod Povo, o melhor podcast, gente. Não é porque eu apresento agora, não, mas eu acho que é o melhor podcast. Nós tivemos momentos incríveis no podcast no começo do ano. Eu cheguei a falar no episódio anterior que a gente apresentou os 4 primeiros. Agora serão os próximos 4, do 5 ao 8, onde você vai conferir os convidados Janaína Peixoto, Cristiane, Jandiara, Márcia Figueiredo e Edmilson Ramalho. Convido você a assistir porque está sensacional e não perca nessa retrospectiva porque marcaram os melhores momentos, estão sendo apresentados, marcaram os melhores momentos, as conversas mais inspiradoras, é isso. Eu acho assim que uma característica bem interessante que poucas cidades têm é essa facilidade da gente ter a possibilidade de você estar à beira-mar ou numa cachoeira, né? Então, assim, é muito característico de Macaé isso, né? Meio que peculiar você conseguir ir a área geográfica ela é muito curta. Sim. Então, com pouco tempo você está na serra, com pouco tempo você está no mar. Então, é serra e mar. Janaína, você mora em que bairro aqui em Macaé? Moro no bairro Riviera. Aqui também no Pod Povo a gente fala muito sobre a questão da onde a pessoa mora, Sim. como que ela enxerga o bairro. Hoje, como que você vê o bairro Riviera? Olha, o bairro, eu vejo que é um bairro assim que tem uma boa atratividade, tem crescido muito ali pelas redondezas, proximidades, né? Comércios, né? Novos negócios e muitas academias, parte gastronômica, né? Hamburgueria, essa parte assim que eu acho que é considerado um local que você divide um pouco a cidade, né? Sim. Você tira do centro e leva para o bairro. Eu conversando com um amigo meu esses dias, ele falou que o bairro deveria chamar bairro 10. Aí eu falei assim, por que bairro 10? Ele, porque é 10 minutos para tudo. É 10 minutos para o centro, é 10 minutos para a praia, é 10 minutos para tudo quanto é lugar. Você, né, ele fica em uma área geográfica, né, vamos dizer assim, que te dá essa possibilidade de transitar e com pouco tempo, né? Você fala que 10 minutos você está no centro da cidade, é um tempo razoável. E falando sobre a questão de ser acessível a outros bairros, como que você vê aqui em Macaé a mobilidade urbana? Olha, me surpreende, né? Porque, por exemplo, eu sou de Campos, né? Vou a Campos poucas vezes, não tanto quanto eu gostaria, porque todos os meus parentes estão lá, mas de vez em quando eu faço visitas às pessoas. E me surpreendeu um período que eu fui sem carro, né? E aí fui, né, fazer algum trânsito na parte dos ônibus. E a cidade não tem ônibus. E eu falei assim, como assim? Porque eu estou tão acostumada aqui em Macaé, você ter a facilidade do transporte, a quantidade de transporte é muito assim, é um atrás do outro para tudo quanto é bairro, para todas, né? Então, assim, você não tem como não se deslocar, é muito fácil. Então, a parte de mobilidade aqui de Macaé, para mim, é nota 10. E aí, havendo aí a construção da nova ponte, que eu acho que vai facilitar, né, para os moradores, para a gente que mora aqui em Macaé. Com certeza. Tem uns gargalos que a gente que já está aqui há bastante tempo entende. Sim. Período de pandemia, a gente falava assim, se você não ver muito trânsito ali nos trevos, né, nos principais trevos em determinadas áreas, é porque a cidade está parada. Mas quando você começa a ver os gargalos em determinados pontos específicos, você vê que a cidade está aquecida e o negócio está começando a acontecer. Então, a construção da ponte ali vai ajudar bastante, porque o trânsito ali, né, nessa chegada da cidade, então, assim, vai ajudar muito. Já estou ansiosa para utilizar essa nova ponte. Até porque quem mora na Barra, né, que vai ser um dos maiores. Quem mora do outro lado da Barra, né, eu tô falando só da Barra, não. Quem mora do outro lado e na Barra vão ser um dos maiores beneficiados. Vai facilitar o acesso, né? E aí também a gente não tem aquela questão de tempo, né? Que muitas vezes a gente fica presa no trânsito. E aí também eu acho que vai fluir melhor. Não, com certeza. Até porque, assim, os moradores, eles com certeza são os principais beneficiados. Mas, assim, a gente pega nós mesmo no dia a dia. E muitas das vezes, assim, eu estou prestando serviço do outro lado. E aí, na hora de voltar, eu fico olhando pro relógio. Esse horário não vai dar certo, não. Eu dou a volta lá pela linha verde para conseguir, para evitar o tempo que você perde ali por conta desse gargalo. Verdade. E essa ponte vai resolver esse problema. Não, com certeza. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Porque a pessoa que trabalha com pessoas... De pessoas tá para no pessoas. podcast. Gente, nós estamos. Diretor, bota a câmera do meio.
Olha que mesa bonita. Nenhum macaense, mas os 3 apaixonados por essa cidade. Extremamente. E a gente tá aqui, ó, em um Pod Povo, um podcast que fala de pessoas, com uma pessoa que trabalha com pessoas. Janaína, para trabalhar com pessoas, tem que amar pessoas? Fala pra gente. Que pergunta. E quem me conhece sabe que a resposta é sim. Eu escuto pessoas, né, falando que não gosta de gente. Não gosta de pessoas. E eu fico pensando assim, como assim? Porque o ser humano, ele foi criado, né? Isso eu imagino e penso dessa forma, para viver em sociedade. A gente não consegue viver de forma isolada. Se eu não gosto de lidar com o outro, eu vou viver como? Então, assim, lidar com pessoas é preciso, sim, gostar de pessoas, entender as pessoas. E eu costumo dizer também que existe um desafio, né? Você tem que gostar, por quê? Porque é muito desafiador lidar com pessoas. Porque cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua mania. A gente começa vendo no próprio convívio domiciliar, né? Na sua casa, filho, marido, esposa, quem quer que more junto com você. Como é difícil. E com pessoas que já estão ali na sua vida há bastante tempo. Agora você sai desse ambiente e vai para um ambiente profissional, vai para um ambiente social. Como é que fica isso? Então, assim, você tem que gostar, você tem que procurar entender de pessoas para conseguir ter uma boa convivência e viver feliz, né? Porque a gente vive feliz em conjunto, né? Verdade. Junto com outras pessoas. E hoje, na prática, qual é o seu trabalho? Você pode falar um pouco da sua empresa? Como que funciona o trabalho na prática? Posso sim. Hoje eu tenho uma empresa chamada Grupo Valor. É uma empresa que trabalha literalmente com pessoas. O nosso slogan é de pessoas para pessoas. Então, nós cuidamos de pessoas. E por que essa empresa surgiu? Justamente por perceber uma carência nesse, né, meio. A dificuldade que muitas empresas, né, vamos dizer assim, que a gente acaba atuando muito dentro das empresas, tem do líder estar mais próximo. Não que ele não goste, ele gosta. Só que ele chega a um ponto que ele não consegue mais atuar da forma que ele gostaria com a proximidade, né, das pessoas. Então, as pessoas são carentes, né? Elas gostam de serem ouvidas, de serem percebidas. Então, é um trabalho que, às vezes, as pessoas não conseguem, né? Quem está à frente não consegue lidar. E nós viemos com essa proposta, né? Ajudar nesse meio, né? Buscar melhor relacionamento em equipe, daí aumentar a produtividade daquele local. E daí você conseguir trabalhar realmente na íntegra de pessoas para pessoas. E como é que você vê o mercado de trabalho aqui em Macaé? O mercado de Macaé, ele hoje, né, tá super aquecido, tá em alta, mas tem sempre um detalhe que eu gosto de deixar em pauta. Por quê? Porque eu já fiz, né, entrevistas, vamos dizer assim, com pessoas de outras cidades. E conheço também recrutadores de outros locais. E existe uma maneira de você avaliar currículo, que é quando você tem o seu emprego, né, picotado, ou seja, você trabalhou 6 meses em um lugar, 8 meses em outro, né, 9 meses, 1 ano e pouquinho, você roda muito, isso geralmente não é bem visto. Só que quem é de Macaé e se trabalha nas áreas offshore, você tem que deixar essa percepção de lado. Por quê? Porque a área offshore, ela trabalha muito com contratos. E quando você trabalha com contrato, você corre o risco de quê? Eu estou em um contrato hoje, amanhã aquele contrato muda, eu continuo na mesma empresa, fazendo a mesma função, só que com outro, né, com outro nome, né, com outro CNPJ. Então, se o recrutador ele não tiver esse olhar para a cidade, que é uma característica da cidade, ele pode, às vezes, estar descartando um bom profissional por achar que ele está pulando, né, de emprego para emprego, quando na realidade não é isso. Janaína, fala pra gente aqui. Quais competências um recrutador busca em um candidato hoje? Vai variar muito, Ed, de função, tá? Empresa, por quê? Porque vai muito da cultura da empresa, que tipo de profissional essa pessoa quer. Além da atividade. Por quê? Porque aí já entra o que a gente fala muito na questão da análise comportamental, de você entender o comportamento, as características de cada um. Porque o perfil para uma pessoa que vai trabalhar offshore,
ali na prática, o mecânico, é completamente diferente de uma pessoa que vai trabalhar no escritório, no financeiro, né? Então, assim, são características distintas. Mas, para responder sua pergunta, o que eu posso dizer? O principal que o recrutador vai avaliar é o interesse. A pessoa querer realmente se desenvolver, fazer aquele trabalho. Às vezes ele não sabe, né, ou não tem alguns itens, mas ele fala que ele tem que ser verdadeiro, né, não esconder determinadas coisas, e fala, eu não sei, mas eu tenho interesse de aprender, eu gostaria de participar desse processo. Então, ele se colocar muito transparente, interessado, e principalmente, gente, conhecer a empresa da qual você está fazendo a entrevista, que é fundamental. E Janaína, como que a pessoa pode se destacar, né, ao enviar um currículo para uma empresa, né? Quais são as dicas que você dá para aquela pessoa que está buscando um emprego? Excelente pergunta, porque as pessoas elas têm dificuldade, às vezes, de conseguir uma oportunidade e acaba se colocando em uma postura tipo assim, eu não sou competente. Não. Vocês têm a competência de vocês. O que está faltando, às vezes, é uma orientação com as dicas que a Peggy acabou de perguntar, e eu vou tentar resumir aqui. Primeiro, o currículo. Parece uma coisa muito simples, mas currículo é algo que precisa estar sempre atualizado. Atualizado e de forma estruturada. Se o currículo ele não estiver bem estruturado, o que acontece? O recrutador, ele ao buscar, né, pessoas para determinada vaga, ele não está só com o seu currículo. Ele está com uma pilha de currículos. E ele tem tempo para finalizar aquilo ali. Então, eu costumo dizer que existe uma média de 6 segundos que o recrutador passa o olho no seu currículo. Se você não tiver com um currículo atrativo, que eu costumo dizer, se ele estiver meio que fora de um padrão, ele, ao passar o olho, ele não acha as informações que interessam, então seu currículo acaba sendo descartado. Então, a primeira dica, ter um currículo atrativo, bem estruturado. A segunda dica é você estar preparado para a vaga que você está buscando. Como assim? No currículo que é bem estruturado, você tem que deixar claro o que você está buscando. Eu quero ser um analista sênior, determinada área, eu quero ser mecânico. Tem que estar muito claro. Porque as pessoas geralmente colocam lá, objetivo, atender a empresa, ser proativo, tá? Isso é muito bacana, mas quem está buscando ali não sabe aonde que a pessoa quer atuar, né? Então, assim, ser claro, ser objetivo, ter o currículo bem estruturado e estar preparado. Macaé tem muitas oportunidades, porém, as pessoas se enganam achando que são qualquer currículo, né? Qualquer profissional. Não. Você tem que ser um profissional qualificado, atender todos os requisitos das vagas que estão sendo, né, solicitados. E, principalmente, dependendo da área, tem que ter o inglês. E não adianta pegar mentira, gente. Eu falo. Não fala que você vai passar por uma entrevista, né, com uma pessoa que vai te entrevistar em inglês, e aí? Então, assim, não minta. Se tem, tem. Se não tem, não tem. Mas seja verdadeiro. Janaína, hoje você falou aí que o mercado está aquecido, tem oportunidades. Macaé hoje, há pessoas capacitadas ou você acha que precisa de mais recurso, treinamentos voltado para a área da educação ou desenvolvimento? É isso, vou só acrescentar um pouquinho a mão de obra, né? Uhum. A gente tem mão de obra ou ela precisa ser capacitada? Como que você enxerga isso hoje? É uma pergunta assim, bem complexa, né? Vamos dizer assim, dentro da minha visão. Eu vejo, existem profissionais qualificados na cidade? Existem. Porém, talvez essas pessoas não estão conseguindo se destacar. Por quê? Porque a gente percebe dentro desses profissionais e dentro do dia a dia do nosso trabalho que as pessoas, muitas das vezes, elas buscam o básico, tipo assim, fiz uma faculdade e acha que ao concluir o ensino superior, ela vai ganhar o salário base daquela área e não precisa de mais nenhum tipo de qualificação. Isso é um erro. Por quê? Porque você tem que se qualificar sempre. Conhecimento é todo dia, toda hora. Você busca isso. E quando você estagna dessa forma, o que acontece? Vem gente de fora. Eu tenho visto pessoas de outros países na cidade de Macaé, agora com uma frequência muito grande, né? E assumindo cargos de liderança, cargos de gestão dentro das empresas offshore. Mas e o profissional da cidade?
Nós temos aqui centros universitários, nós temos bons profissionais. Onde estão essas pessoas? Será que elas se acomodaram com a história lá de trás que Macaé tinha essa facilidade de emprego? Porque hoje está tudo diferente. De 4 anos para cá, mudou muito. Então, se eu quero boas oportunidades, bons salários, eu preciso estar no mesmo nível do qual a empresa da qual eu pretendo trabalhar. Ou então eu vou aceitar um emprego com um salário menor e também não vou poder reclamar se eu tenho um nível superior e estou trabalhando no comércio. E hoje, falando de Macaé em si, você acha que falta o poder público ter mais ações como investimentos em cursos preparatórios, gratuitos? Como que você enxerga isso hoje? Eu acho que o incentivo sempre é válido, né? Então, ter cursos gratuitos que possam estar ajudando a população, sim. Só que, aí já é uma percepção minha, vou pedir licença aqui para falar a minha forma de pensar. O gratuito, ele ajuda, ele é bacana, e hoje você tem um leque de oportunidades de se qualificar, né, de buscar conhecimento, melhor dizendo, em qualquer área. Porém, eu não posso buscar só gratuito. Por quê? Porque o gratuito, muitas das vezes, ele é mais superficial, ele não vai te aprofundar, ele não vai te qualificar a ponto de você ser o que você é. E eu costumo dizer, aí às vezes eu sou megera por conta disso, que se eu quero me qualificar, eu tenho que fazer um investimento em mim. E eu falo investimento por quê? Porque se a gente busca melhores condições, eu tenho que botar a mão no bolso. Eu tenho que buscar melhores condições e os melhores locais para fazer isso. Então, assim, vale, respondendo o Ed aqui, vale o incentivo? Vale, porque nem todo mundo tem essa oportunidade agora. Oferecer algo gratuito, às vezes, já é o primeiro passo para aquela pessoa que está querendo uma oportunidade, e com aquele curso gratuito ela já consegue ingressar no mercado de trabalho. Mas não dá para parar aí. Ela tem que continuar investindo, lógico, se ela quiser alcançar salários melhores. Então, o Naer, ele está fazendo 1 ano esse mês, né? Que legal. E a gente construiu, o Naer foi a Comissão de Humanização do HPM, né? Que atualmente eu coordeno. A gente tem uma equipe muito comprometida, dedicada, são uma equipe multidisciplinar, que a gente trabalha para melhorar a qualidade na assistência prestada ao usuário, melhorar o bem-estar do profissional, né? Porque o ambiente hospitalar é muito complexo, né? Sim. Então, a gente trabalha muito para os dois lados, né? Melhorar a qualidade e o bem-estar do servidor, né? E a gente construiu o Naer. O Naer está fazendo 1 ano. A gente assiste o paciente no leito. São todas as religiões juntas. A gente vai em dupla para assistir o paciente, né? Na assistência espiritual. E aí a gente está com esse projeto lá, dando certo, graças a Deus. O NAER é o Núcleo de Assistência Espiritual. E certo? religiosa. E religiosa. Jande, fala como que ele funciona na prática. Essa visita, essa chegar próximo ao paciente. Então, na prática, na verdade, é uma prática de escuta. Né? A gente chega aos leitos e pergunta, como você está hoje? Né? E depois de muitas conversas, e aí a gente faz uma pergunta básica. Existe um questionário de religiosidade e espiritualidade que a gente pode ali ter algumas perguntas. Mas uma pergunta básica que abre um leque para muitas coisas é: o que te traz força nesses momentos desafiadores da sua vida? A gente não fala em doença, né? O que te traz força? A maioria das pessoas fala Deus, outras pessoas fala o neto, outras pessoas falam família. Então, a pergunta inicial é essa. Então, a gente utiliza da fala desse paciente, né? Um exemplo foi um caso de uma mãe lá na Serra que saiu até no jornal. Levou um tiro, perdeu uma criançazinha de 2 anos, não sei se é um menino ou uma menina. Uma menina. E no dia que a gente foi atender ela no leito, ela tinha sepultado o seu filho. O marido estava muito mal, né? E aí ela era uma pessoa religiosa, praticante da sua religiosidade. E aí eu faço uma pergunta básica para uma pessoa que está em luto. Ela fala assim: Deus... E aí meio que você fica sem ação para lidar com esse luto, porque é uma dor muito grande para uma mãe, porque eu sou mãe. E aí conversa vai, conversa vem, e eu pergunto assim para ela, a gente vai aprofundando o papo.
Mas tem alguma pessoa aqui que você gostaria que tivesse aqui te ajudando nesse momento desafiador? A tua mãe, uma amiga, alguém que você se sinta muito confortável, que nesse momento ia te ajudar nesse momento? E aí conversa vai, conversa vem, ela começa a falar do pai. E esse pai, ele já era morto. Caramba. Só que no final, quando a gente começa a falar do pai, ela começa a desabrochar. Parece que a força vital dela volta à tona e ela ganha força para lidar com aquele luto, né? E eu tinha contado também, eu ia contar também de um caso de cuidados paliativos. Era um cara que, eu não me recordo, que ele sofreu um acidente de bicicleta e ele amava pedalar. Ele não tinha religião, mas ele se juntava com o pessoal e no final da tarde ele via o pôr do sol. Ali ele encontrava a espiritualidade. Ali todo mundo ficava em silêncio, se conectava com Deus, consigo mesmo, né? Começava a refletir sobre aquele pôr do sol. E essa pessoa, eu acho que ela tinha uma doença degenerativa. Alguma coisa assim. Eu sei que ela foi para o hospital, ficou em cuidados paliativos e já estava na última. Então, o que fazer com esse paciente? Se a vida dele... Ele não tinha uma religiosidade, mas ele tinha uma espiritualidade, que era o esporte dele, Sim. que era contemplar o pôr do sol. E aí teve uma pessoa da saúde, eu não sei se foi uma médica, uma enfermeira ou uma psicóloga, que imediatamente ela percebeu, ela conseguiu um óculos virtual e fez aquele tratamento com ele no leito. Caramba. E aí ele assistia, acho que uma vez por semana, as pedaladas. E aí quando terminava aquilo tudo que ele assistia, aí quando ela tirava o óculos, ele falava assim: ufa, hoje cansou. Tô bem pra caramba. E ele relaxava. Então, vocês estão me falando que esse projeto vai além de uma questão religiosa, Sim, ou algo sim. muito... Abrange a A gente espiritualidade. vai Preso, trabalhar né? com a família, porque, como diz o Moisés Grossman, Deus, família é Deus. Com certeza. Isso é um dos fatores. E você vê o pôr do sol. Isso é espiritualidade, é você se reconectar com a sua essência divina, com o seu eu. Isso aí, a espiritualidade é a relação Tá com o presente em sagrado tudo, né? e o transcendente. Quem é esse sagrado? É Deus. É um amigo. É aquilo que faz sentido para a pessoa. Uhum. E puxando um pouquinho do gancho que vocês estavam falando sobre essa questão de espiritualidade, como que vocês veem essa mudança na saúde de Macaé? Vocês, com esse projeto de vocês estão percebendo uma mudança? Que mudança é essa? Tem reflexo? Quer responder, Jane? Tem muito reflexo, porque ela diminui o tempo de internação do paciente Exatamente. dentro do hospital. Reduz o estresse. Ele reduz o estresse, tanto do paciente como do acompanhante, né? Então, é menos gasto para o HPM. Por exemplo, a pessoa começa a se sentir bem, ela começa a reagir, isso já está comprovado, né? Que o mental influencia no psicológico, né? Aumenta a imunidade, isso combate para que a pessoa melhore o seu quadro fisiológico e ele saia e vá para casa, né? Outra fora, coisa, sem contar- melhor adesão ao tratamento. A espiritualidade ajuda. Bastante. Uma Importantíssimo, decisão inclusive. de um tratamento ali, melhor adesão. Tem A uma- gente tem percebido isso com os Tem a pacientes. história da Ilane Feitosa, que ela é assistente, coordenadora, assistente social do HPM. Tinha uma senhora, uma paciente, que ela não queria comer. E aí a Ilane, conversando com ela, descobriu que ela era protestante. E aí a filha estava querendo alimentá-la e ela não estava querendo comer. E a Elaine, muito esperta, falou assim: ah, muito bem, deixa o seu pastor saber que você não está alimentando o templo do Espírito Santo. Ele não vai gostar de saber. Então, caiu a ficha dela: poxa, eu tenho que cuidar bem do meu templo. Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. E a mulher passou a comer. Então vai no ponto-chave da religiosidade, nesse caso, é a religiosidade da pessoa. Sim. Porque espiritualidade e religiosidade são duas coisas extremamente diferentes. Uma está ligada às práticas religiosas e o outro está ligado mais à transcendência. Com certeza.
Vocês falaram de pontos positivos. Hoje o projeto completa um ano, né? Um ano. Um ano. Tá fazendo em abril. Como que foi a resistência para utilizar ele na prática? Como que foi a chegada dele? Resistência do hospital, dos pacientes, da equipe. Que é isso? Que projeto é esse espiritual? O que é? Fala Vocês pra gente. sentiram alguma dificuldade? Teve uma resistência? Essa resistência começou por mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito religiosa. Então, quando eu fui coordenar esse projeto, era um desafio para mim. Lidar com outras religiões, trabalhar a espiritualidade, né? Mas quanta evolução que eu tô passando, né? Porque a espiritualidade é um tema que já está sendo falado há mais de 30 anos, mas agora ele está tomando, né, uma proporção maior, né? O que a gente também tem feito em Macaé, falando sobre espiritualidade, porque ela é importante, ela traz bem-estar. E resistência de paciente, Eugênia? Então, as pessoas muito religiosas, vamos supor, o que atrapalha no tratamento do paciente. Tipo assim, eu tô com câncer porque a minha religião diz que eu tô pagando um pecado. Por isso que eu adquiri um câncer. Então, esse é um tipo de pensamento, de religiosidade que atrapalha a evolução física e melhora do paciente. Porque a religiosidade, ela pode ter também as suas questões negativas também. Com certeza. Com relação a perceber que ele está doente porque ele está pagando um pecado, a de não receber a transfusão de sangue. Tem os seus pontos negativos, mas a maior parte é o ponto positivo que a espiritualidade traz, que são as curas das doenças. Hoje os artigos científicos, as pesquisas mostram que pessoas mais religiosas, mais espiritualizadas, elas melhoram os seus quadros clínicos, são curadas de câncer, os seus tratamentos dão mais certos. Então há mais pontos positivos do que negativos. Legal saber disso. E assim, uma curiosidade que as pessoas devem querer saber é como que funciona realmente o projeto de vocês? Tem alguma organização? Tem alguma política que inspira vocês? Tem alguma coisa que realmente norteia, né, a execução desse projeto? Então, a Política Nacional de Humanização ela foi criada pelo Ministério da Saúde para qualificar a saúde no Brasil. Então, o NAE foi construído dentro da política, com as estruturas dela e trabalhando a humanização. Né? Porque o que nos torna ser humano? Sim. Né? O que nos torna? Não é só a mente, não é só a capacidade, mas é o nosso coração, a capacidade e a habilidade de amar. Então a gente trabalha isso no HPM, a Comissão de Humanização, trabalhar a humanização. E assim, é um projeto que a gente a cada dia está evoluindo também, né? Porque a gente vai melhorando a cada dia. Então na ele faz essa conexão. Sim. Sim, identificar o que faz sentido para o paciente e a gente tenta ajudá-lo. Né? E se ele quer também, às vezes, um pastor. Exatamente, ou um padre, fala isso. Para ir lá dar uma bênção, dar uma palavra. Né? O NAE faz essa conexão. Você gostaria de uma visita aqui? Fora que já tem dentro do HPM, toda quarta-feira às 4 horas da tarde, missa dentro do HPM, que dá esse suporte, esse sustento espiritual para os profissionais da saúde. Eles saem dos seus setores, eles vão lá, se reconectam, façam as suas preces, as suas orações, eles cantam e eles voltam com a bateria recarregada. Isso está comprovado cientificamente. Sim. Então isso vai ajudar também os profissionais de saúde. Como que vocês enxergam a saúde em si? Hoje tem um projeto como o de vocês, que é um dos braços para ter esse suporte. Mas como vocês, como pessoas que estão lá dentro da saúde, enxergam a saúde de Macaé hoje? Então, a gente precisa melhorar, né? É isso que eu tenho 18 anos que eu trabalho, que eu moro em Macaé, mas eu tenho 14 anos trabalhando no HPM. Então a gente tem que melhorar muito, porque principalmente aumentar a comunicação entre intergrupos e extragrupos. A comunicação entre os setores, a comunicação entre os coordenadores, os usuários. Isso daí a gente tem que melhorar muito, avançar muito nisso ainda, né? E tem melhorar os processos a todo momento, porque a política ela provoca mudança na prática de gestão e atenção. Então é uma coisa que a gente tem que estar atento, conversando com o usuário e o que precisa melhorar.
e provocar mudança num sistema, no Brasil em geral, corrompido, uma mudança para humanização, solidariedade, compaixão, escutativa, é ir realmente contra o sistema, né? Então é um trabalho de formiguinha, né? Então a cada dia... E a espiritualidade na saúde é algo assim impactante que eu acredito que muda realmente o ser humano, porque fala de compaixão, de solidariedade, porque hoje as pessoas fazem curso de oratória, mas curso de escutatória não existe. Não. Ninguém tá aí, né? Então esse diálogo é importante, esse diálogo é muito importante. E como que vocês lidam, Cris, antes de você falar, com os pacientes? Hoje vocês fazem uma escutativa, chega ali, pelo que eu entendi, chega no paciente, entende o que é a fé para ele, o que é uma conexão com ele, com algo superior. Mas como que vocês lidam com um paciente que eu não quero nada? Tem uma resistência mesmo, né? Então, a gente pergunta... Como que vocês lidam com a resistência? Existe um tempo para essa resistência? Ou vocês insistem, procuram? Não, acabou. A gente respeita a individualidade dele, a vontade dele. Sim. Bom, é uma preocupação do NAER. Porque... Então a gente pergunta se ele deseja a visita. E quando ele não deseja, a gente se retira nessa visita humanizada. A gente vê logo a pessoa, se ela está aberta a conversar. Quando a gente sente, por exemplo, a gente aprendeu muito com o projeto Rir para Não Chorar, que a gente fez muitos cursos, que quando existe ali um procedimento do médico, de enfermeiro, a gente tem que passar reto e respeitar todo o procedimento que existe dentro da instituição. E a gente vai aos leitos daqueles que, né, eles gostam porque eu sou uma pessoa que gosto de ouvir e assim, a história do paciente. Sim. Não só ir direto a qual é a sua religião, não. Eu nem me apresento, eu apresento como nós somos do setor de humanização, porque às vezes quando você se apresenta como núcleo de assistência espiritual religiosa, já existe um bloqueio, um preconceito quando fala em religião. E aí não abre espaço pra gente fazer uma conversa amorosa, empática. Que é o mais importante de tudo, né? Que é mais importante. Então eu falo, nós somos do setor de humanização, a gente veio hoje aqui pra saber como que você tá hoje. Uma coisa assim bem descontraída. Aí depois que a gente entra, mas o que traz força para você vencer esses desafios? Aí depois, que legal, você participa você tem alguma religião? Aí começa, as perguntas vão se afunilando, né? Aí existe uma resistência quando você fala religiosidade e espiritualidade. As pessoas ficam assim, nem os psicólogos e terapeutas não estão preparados para esse manejo. Em ouvir, por exemplo, às vezes, quando você chegar assim, eu sou da Umbanda, aí o psicólogo já cria aquele bloqueio, ou né? Ou sou espírita, ou sou evangélico, já cria um bloqueio, né? Então a gente é preparado, né? A espiritualidade, após a espiritualidade, ela te prepara para lidar com o diferente. Com certeza. E puxando esse gancho que vocês estavam falando, dentre o projeto de vocês, com certeza tem inúmeras histórias. Tem alguma história que marcou muito vocês? Que vocês possam contar aí? Então, o que me marcou, uma visita que eu fiz lá na clínica médica, foi na clínica mista, né? E foi um senhor que estava internado lá, aguardando uma cirurgia, né? E quando a gente começou a perguntar como é que ele estava se sentindo, ele chorou, porque ele estava com saudade do galo que ele dialogava lá na serra, na casa dele. Então, assim, ele chorou o tempo todo, mas chorou muito. Vamos trazer ele não deixava a gente falar, ele chorou o tempo todo querendo ver o galo. Sim. Queria ter contato com esse galo, porque o galo certamente era o que fazia sentido para ele, que trazia força para ele melhorar. Então, a gente está evoluindo até nisso, porque a gente não conseguiu trazer o galo dele. Mas o HPM está sendo preparado um ambiente fora, para que nesse tipo de situação ele poder ter contato com o galo dele. É um avanço, né? Porque isso é humanização, isso faz sentido para ele, isso vai melhorar a saúde dele. Você falou, está sendo preparado, então isso vai acontecer algum dia. Vai acontecer. Esperamos, a gente já está se organizando para acontecer. São esperanças, sonhos. É importante fazer o trabalho, até né? com animais também dentro de hospitais. Sim. Exatamente. Tem. Cris, vocês falaram aí do projeto, você citou algumas religiões. São voluntários que trabalham lá? São voluntários. É uma pergunta. São voluntários. Voluntários. E tem N religiões e as religiões de matriz africana, como você falou aqui.
Tem Umbanda e tem outras, né? Isso. Então, como que é? Na como época que funciona? Na época que a gente estava planejando o projeto, a gente convidou todas as religiões. Então lá nós temos espírita, Umbanda, católica e evangélica ali trabalhando. São voluntários vinculados à instituição. Eles têm que ter vínculo com a instituição dele. Então, 15 de novembro de 2018, eu resolvi que eu ia à praia, curtir um dia de sol na praia. Eu saí de casa às 7 horas da manhã, cheguei às 8 horas da noite. E ali eu comecei a conhecer um pessoal legal, né? Então eu passei aí todos os dias. Então a praia, ela foi assim, me resgatando. E quando eu vi, eu estava com os anormais, nadando com eles. Que hoje é um grupo que se reúne. Que se reúne há mais de 20 anos ali na praia da Imbitiba, né? Todo sábado nós temos um café ali. Então, é uma galera muito boa, muito animada. Então, eles, assim, começaram a fazer parte do meu dia a dia. Então, é uma segunda família, né? Então, ali eu tenho pessoas incríveis que dão força quando você está um pouquinho mais triste, seguram tua onda quando você está muito animado, né? Então, é uma galera que é uma família. Então, eu tô ali todo dia com eles, né? E o grupo Anormais, eles acabaram incentivando outras pessoas. Então, tem outras equipes lá na praia. Hoje tem a equipe Caravelas, tem a equipe do Corrida, do Supera. Então, esses outros nadadores também acabam, né? A gente acaba sendo uma grande família de nadadores ali na praia de Imbitiba. Apesar de ter outros esportes ali, né? Então, tem a canoagem, tem um pessoal que vai para jogar vôlei. Então, é uma família muito grande. Poxa, de nadadores, né? De esportistas ali na praia. Que massa. Você já está há quanto tempo em Macaé? Bem, eu tô desde 88. É uma macaense. Macaense. Coração macaense. Macaense, apaixonada como nós. Apaixonada pela terrinha. Terrinha é boa, diga aí. Entre idas e vindas, né? Porque nesse período eu estudei aqui, depois eu fui para fora, né? Então eu morei em São Paulo, morei em Goiânia, morei em Florianópolis, morei em Campinas, morei em Itapevi, em Cabo Frio e acabei voltando para Macaé tem 11 anos. Tudo que a gente quer, histórias. Um pó de povo, Márcia, é histórias. E a gente quer histórias. E você, eu acho que encaixou no perfil certinho, não é? Perfeito. E ela ainda perguntou aqui, pessoal, nos bastidores, ela tava, gente, por que eu nem sou macaense? Precisa, apaixonada pela terrinha. E como que foi essa volta para Macaé? O que te chamou a atenção? O que te atraiu, assim? Não, então, a volta para Macaé foi porque o pai da minha filha estava doente. Então, eu vim para ajudá-lo. E nessa ajuda, eu acabei ficando. Porque foi realmente isso. Eu fui reconstruindo a minha vida aqui, né? Então, infelizmente, ele faleceu em 2018. E foi por ele ter falecido que eu fui um dia, vou pra praia. E nessa de ir pra praia, eu acabei ficando, né? E tem uma coisa, tem uma parte da praia da Imbitiba que eu amo, que é lá próximo ao quartel. Até o Valtinho, que era o presidente da Academia dos Anormais, que infelizmente faleceu na Covid, de Covid na pandemia, ele falava assim, vamos entrar lá na Praia da Marcinha. Então, muitos, vocês vão onde? Vamos lá na Praia da Marcinha. Porque é o meu cantinho, eu gosto de ficar ali, sabe, pegando meu sol, conversando com as pessoas, naquele cantinho ali próximo ao quartel. Conta um pouquinho da sua infância aqui em Macaé, como ela foi? Então, eu vim para Macaé quando eu era adolescente, né? Certo. Tava com 15 anos. Mas assim, a minha história em Macaé começa com a lua de mel dos meus pais, que passaram a lua de mel deles aqui em Macaé. Olha! Porque minha mãe trabalhava no Sesc, onde hoje é o antigo hotel, né? Na Imbitiba. Então, minha mãe trabalhava no Sesc de Niterói, veio para Macaé passar a lua de mel dela. Aí, eu já era uma apaixonada pela cidade. Então, eu sempre, todo ano, eu estava em Macaé. Então, quer dizer, minha infância foi também nos verões, foi na praia da Imbitiba e no hotel do Sesc.
Então, assim, quando eu vim para cá, eu morei 2 meses no hotel, porque apesar de conhecer a cidade, em 88 tinha aquele problema de você chegar na cidade, comprar um imóvel era muito caro, para alugar era complicado também, né? Havia em busca do ouro negro, né? Então tudo era muito caro na cidade. Então nós ficamos 2 meses no hotel, morando ali no hotel do Sesc, até encontrar um local legal para morar e tudo. Aí eu fui morar na Aroeira, né? Então, quer dizer, aí fiquei... então é isso, né? Porque falando de infância, e aí você passeou um pouco aí sobre a cidade, falou morou na Aroeira, escola. O que você lembra de escola e onde você estudou? Não, então, quando eu fui morar aqui, eu estava fui direto para o Matias Neto. Né? Porque minha mãe veio transferida de uma cidade, foi em maio, então é um ano muito... Já está no ano letivo e tudo, então eu fui estudar no Matias Neto. Depois eu fui para o Caetano e consegui depois ir para o Luiz Ride, que era a escola, né? Na época era escola... Era a escola que era a bambambam da cidade, né? A melhor escola municipal, no caso estadual da cidade, era o Luiz Ride. Então eu fui para o Luiz Ride. E ali, né, a gente começa a adolescência, os amigos. Tem algum professor que se tornou referência para você que você se lembre, Márcia? Ricardo Meirelles. Todo mundo tem um professor, né? Ricardo Meirelles, Ivana também, ela também me deu aula, então são as referências, Ricardo e Ivana. Ivana é uma pessoa espetacular, né? Apesar dela ter me dado aula na faculdade, mas ela é referência. Ela é referência em Macaé. Ela é referência, mesmo não tendo a aula dela nem no 2º grau, nem nada, mas ela é uma referência. Ela e o Ricardo. A vontade de que o Ricardo conta história, né? Então, foram muito importantes. Aí você estudou no Matias Neto, estudou mais no Luiz Ride. No Caetano Dias. E aí, depois, como foi que você escolheu a sua profissão? E como que você também chegou na fotografia? Então, a minha profissão, na verdade, eu fiz magistério, né? Aí comecei a fazer pedagogia, não terminei, larguei quase no último ano. Então, mas assim, eu sempre fui uma apaixonada por 2 coisas, tecnologia e fotografia, né? Então, eu sou da época de Macaé, da Lagosnet. Então, tinha um provedor em casa, então eu trabalhava, né, fazendo site, fazendo essas coisas e sempre gostando de fotografia. Aí isso me levou para fora de Macaé. Na verdade, o que me levou para fora de Macaé foi a internet. Eu me mudei, a última vez que eu me mudei de Macaé foi por causa de internet, porque a internet não tinha banda larga. E em Cabo Frio já tinha banda larga. Então eu fui porque eu fiz um site e levei 24 horas para publicar esse site em flash. Então, como aqui não tinha banda larga, e quando a gente estava quase terminando, a conexão caiu. Nossa, então, ainda era discada. E era discada. Então a gente teve que esperar um outro final de semana para poder baixar, para poder publicar o site. E aí, dentro desse período todo, aonde a Márcia se encontrou com a fotografia? Então, a fotografia vem desde criança, sempre tirando fotos, né? Antigamente você tinha que esperar, né? O flash, a revelação. A revelação, aí revelei muita foto aqui na Ava Foto, que era rapidinho, né? Mas aí veio, quando chegou a tecnologia, que você já tinha oportunidade de tirar fotos digitais, né? Foi muito bom pra gente que gosta, porque às vezes eu tiro 31 fotos assim e mando para as amigas, né? 31 fotos. Aquela sequenciazinha que hoje em dia faz GIF e tudo. Mas então, quer dizer, com a máquina analógica você não tem essa... Você tira uma e espera mais 24 horas para ver se a foto ficou boa. A gente vai falar agora sobre um assunto que eu imagino... A Peg tem uma pergunta sobre turismo. Eu imagino a sua resposta. Mas vamos perguntar a ela sobre essa parte do turismo agora? Migrando para o turismo, né? Qual é o teu ponto favorito em Macaé? Né? Qual que você mais gosta? Vou dizer que é em Bitiba. Eu imagino qual seja.
Sana. Aí, ó. Porque ela falou que ela gosta ali da praia, em Imbitiba. Assim, mas Sana é bom, boa escolha. Eu amo Imbitiba, né? Mas o Sana, eu tenho um carinho. Eu tenho um carinho pelo Sana. Às vezes que eu fui lá, eu fui muito feliz, né? Então ela me traz boas recordações. E é um clima gostoso, é um clima diferente, né? Porque também, se eu falasse assim, Imbitiba, praia, é uma coisa que eu tô todo dia. Então, diferente, né? É a serra. É aquele negócio assim, é onde eu estou turistando. É isso, eu ia te perguntar, você consegue descrever esse sentimento quando você tá na serra, lá no Sana? É só de paz. Só de paz. Tranquilidade, né? A natureza, se andando ali pelas ruas do Sana e pensando assim, poxa, que horas que eu vou embora? Não quero ir embora, eu quero ficar por aqui mais um pouquinho. É um contato com a natureza diferente, né? O mar, ele me dá um contato diário. Ir para o Sana, para o Frade, é bem diferente, é um ar diferente. Fala de um prato favorito da Márcia. O que a Márcia gosta de comer? Então, a Márcia gosta. Eu gosto de um bom café. É um bom café que eu gosto, né? Então, se o café for bom, a comida... mas não tem assim um prato favorito. Não tem um restaurante aqui em Macaé, assim, Seria minha segunda pergunta. Não tenho. Apesar de ter uns locais que eu tô praticamente tô sempre neles, né? Mas restaurante, assim, não. Mas padaria, você me encontra na padaria. Então vamos lá, gente. Ó, dica da Márcia. Não para restaurante, mas para uma boa padaria, para aquele cafezinho gostoso aqui em Macaé. Então, se você é de Macaé ou da região da Pega, como a gente aqui que é de outras regiões, vem experimentar um bom café. Márcia, fala pra gente, onde? Gente, aquele lá do shopping, gente, qual o nome? É Xerimbom, acho que é Xerimbom. Ali eles têm um café muito bom, mas assim, pro dia a dia, a Panini. A Panini. Oi. Diretor câmera do meio, obrigado. Pode nos patrocinar. E aí? Panini, pode patrocinar a gente, brincadeira. Mas olha, a gente gosta muito do café de lá. Lá é gostoso mesmo. Lá tem um cappuccino gelado. Né? Cappuccino gelado. Apresentei pra pegar um cappuccino gelado, Márcia. Lá da Panini. Da Panini. Eu gosto muito do cappuccino. Gostoso, cappuccino gelado, cappuccinozinho, um cafezinho, sempre. É muito bom. O que acontece assim, a gente acaba ficando com o paladar mais aguçado quando a gente começa a tomar uns cafés especiais, né? Então, mas café, gente, expresso ou coado? Café coado. Ou na moca, ou italiana, né? Mas expresso não. Vou contar um segredo para as pessoas. Diretor, bota aqui a câmera aqui na gente. Vamos contar um segredo? Olha... Esta mulher ama tanto café que ela tem uma tatuagem de uma xícara, é isso, Márcia? De uma xícara de café. Conta pra gente por que e como que suas amigas chamam você no café. Pé de café? Pé de café? Não, acontece o seguinte, tem o Lucas, que é um anormal, ele sempre brincava comigo, chegou o pé de café, chegou na hora do café. Aí, tanto ele brincar comigo de pé de café, eu fui fazer uma tatuagem e aí eu resolvi fazer uma xícara no pé. Então, é por causa disso que eu tenho a tatuagem, porque eles me chamavam de pé de café. E algumas amigas falam que é cafetina, por causa do... né? Ela é cafetina, ela gosta de café, ela sabe. Amante de café. Porque outro dia uma pessoa falou assim, vê se meu café tá bom. Eu peguei e falei a marca do café, né? Café tal, tá um pouquinho forte, sem açúcar, estava com açúcar, e eu não tomo café com açúcar. Então, qualquer gota de açúcar, o café fica muito doce. Aí o pessoal começou a brincar comigo, cafetina e tal, mas é só brincadeira só. Ei, Márcia, seus amigos hoje chamam você? Márcia, vem cá experimentar meu café, vê se tá bom. Chamam, falam. Pede dica de marcas, de estilo de café? Se Macaé também tem, né, algo que você possa também indicar pra gente experimentar, né, quem é um amante de café também é bom saber.
Não, Além da olha Panini? assim. Não, não tenho. Só assim, como é que faz? Quantas. Proporção, né, de café, né? 10 gramas para 100 ml de água e tudo. Então, eu pergunto assim, como é que faz? Mas acho que café, cada um faz, né, da maneira que gosta e tudo. Verdade. Não tem muito... Café não tem segredo. É só botar lá um pouquinho de água, deixar ela, não deixa ferver. Um bom café, existem boas qualidades de café no mercado. Na verdade, aos 10 anos de idade, vim para Macaé visitar meu pai, que veio trabalhar aqui com um helicóptero, né, como mecânico de aeronave. E eu fiquei encantado pela cidade, eu achei incrível, né, o acesso. Macaé não tinha esse movimento todo igual tem hoje em dia, antigamente, né? Então, nesses anos de 1999, mais ou menos, né, a gente podia acessar a praia muito facilmente. Então, ali eu me apaixonei. Eu vim passar as férias com meu pai. Eu falei, caramba, como é que eu faço para morar com meu pai? Meus pais separados. Falei, agora eu vou inventar alguma coisa. Eu inventei um negócio bem especial, vou falar para vocês já já. E olha, Rafael, só te cortando um pouquinho, o que Macaé tem de diferente? Eu costumo falar para as pessoas que Macaé é uma terra de recomeços e novos começos, né? Macaé é a princesinha do Atlântico, não é à toa. Ela tem esse nome, né, especial, porque realmente o que a princesa faz? Ela atrai você, né, pelo olhar, né, pelas belezas naturais. Então Macaé naturalmente encanta a gente. Você chega na cidade, quem tem esse olhar voltado para a natureza vai observar o mar, até mesmo vai à rua da praia, dá uma olhadinha ali naquele ponto que tem os barcos. Então se você tiver um olhar mais perspicaz para poder voltar para essa área, né, você vai falar assim, caramba, realmente Macaé é lindo, né? Mas Macaé é lindo, É, né? é lindo demais. E já falando sobre a beleza de Macaé, qual é o ponto turístico que você mais gosta? Aquele que chama atenção no seu coração. Meu coração é onde fica bem escondidinho, né? Né? Porque meu dia a dia ele é muito agitado, né? Por conta dessa rotina na cidade. Eu rodo hoje os 4 âmbitos da cidade de Macaé. Eu trabalho com eventos, programações que envolvem muita gente. Então, quando eu quero descansar, eu vou para um cantinho que fica na Lagoa de Emboacica. Não vou contar qual é o meu cantinho preferido ali, mas fica exatamente ali que eu me conecto com a natureza, paro para olhar às vezes à noite as estrelas e é maravilhoso, é muito bom, vale muito a pena, é uma terapia. Rafael, fala um pouco sobre a sua adolescência na cidade. Você chegou com 10 anos, por volta dos 10 anos. Volta de 10 Como foi anos. sua adolescência? Onde você estudou? Então, minha adolescência foi incrível aqui na cidade, porque eu não tinha esse olhar voltado para esporte, né, esse olhar para educação também, porque no Rio já era muito perigoso, né, a gente ficava muito tempo na rua e tudo mais. Então, como eu cheguei a Macaé, eu repeti de ano 2 vezes na 5ª série. Né? Não foi proposital, imagina, né? E aí minha avó falou com meu pai, é bom você levar Rafael para morar com você em Macaé e com a sua esposa, no caso minha madrasta. E assim eu vim passar as férias e acabei ficando. E eu amei essa ideia, né? E minha mãe falou assim, filho, se acontecer qualquer coisa, você volta aqui pro Rio, né? Acontecer qualquer coisa, eu não falava nada para ela, porque eu queria ficar realmente aqui em Macaé. E aproveitando esse gancho, você acha que Macaé é uma boa cidade turística? E por quê? Eu acho que ela é uma cidade turística, hoje em dia é incrível, né? Tá sendo mais investido ainda, né? Nesse âmbito da cidade. Então, assim, eu acho bacana porque o governo está investindo justamente nesses pontos lindos de natureza, pontos naturais, para poder atrair o público, né? Então, hoje em Macaé, você vê que você tem praia, lagoa, rio, cachoeira, né? Então, você tem uma cidade completa, ilha, você tem uma cidade completa. Sim, né? Então, o olhar está sendo exatamente espalhado para todos esses âmbitos, né? Do lado turístico falando. E você também utiliza as áreas de lazer e parques de Macaé. Você falou sobre a Lagoa de Emboacica. Tem mais algum outro lugar que também que é ali? O coraçãozinho tá ali? Tem alguns cantinhos, né? Praia do Cantinho, que tem pouca gente. Embitiba, né? A Embitiba, bacana para dar uma volta, né? Sentar naquela pedra, ver as tartarugas, né? E elas dão um balé, elas dão um show ali, né? É muito lindo isso. Você fica olhando o porto, e é uma mistura, né? Industrial, né? A área industrial e a área de lazer. Então é muito lindo. Fala um pouquinho do seu trabalho. Por Sim. que precisa ter um tempo de pausa? Fala um pouco da rotina do Rafael pra gente. Porque a rotina do Rafael, conhecido na cidade de Macaé como Rafa Passos, né? Ela é bem agitada porque eu sempre venho trabalhando já há bastante tempo já com a linha de marketing, né? Eu já fazia marketing sem saber que era marketing. Desde a época que eu dava aula de inglês na cidade, né? Eu circulava vários âmbitos da cidade
diferentes pontos. E as pessoas me conheciam, viam o Rafa passando ali, Rafa aqui. Depois comecei a mexer com culinária, né? E aí eu circulava crossfit, academia, né? Então, assim, por ter sido atleta, joguei vôlei aqui em Macaé, né? E aí a gente já entra nesse assunto que a gente conversou bastante sobre isso, né? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Aí eu saio da conversa, brincadeira. Exato. Boas lembranças. Boas lembranças, boas lembranças. Mas assim, esses cantinhos são especiais para mim, né? Vale muito a pena, mas a minha rotina ela é um pouco puxada porque eu trabalho com o público, né? Trabalho com marketing digital, publicidade. Então, todo momento eu estou organizando eventos, organizando estruturas na cidade para poder trabalhar essa parte visual. Então, é muita gente em volta, por ser conhecido, vem muita gente falar. A rede de network, né, é algo incrível hoje em dia. Então, isso aí eu venho construindo cada vez mais. Eu saio da cidade, me qualifico, volto para cá nesse âmbito do marketing digital, né? Porque aqui aí na cidade a gente não tem tanta qualificação voltada para essa área ainda. Talvez eu traga alguma coisa assim até o meio do ano, até o final do ano. Atenção aí, ó, diretor, bota a câmera do meio, spoiler aí, ó. Tá vindo novidades aí da RP, né? RP Company. RP Company, tá vindo novidades. Mas vamos falar de Macaé, Rafael. Você acha fácil também as pessoas que vêm para Macaé encontram emprego com mais facilidade? Gente, é o seguinte, o mercado está aquecido novamente. Eu trabalhei na área educacional durante um bom tempo, já tive um curso de inglês aqui na cidade também, né? Mas o que acontece? As pessoas até vêm em procura de emprego, mas só que as pessoas vêm sem qualificação profissional. Então não adianta você bater na porta que tem oportunidade se você não está qualificado, né? Então, assim, a cidade está aquecida sim, né? O movimento da cidade voltada para a área on e offshore aumentou bastante, porém, tem muita gente voltando a fazer o que faziam antigamente. Eles vêm para cá criando uma expectativa de que eu vou conseguir um super emprego na multinacional, porém, as qualificações profissionais, elas são exigidas, então as pessoas têm que se qualificar. E isso a gente também tem na cidade, tá? Bem embasada essa parte de estrutura de qualificação profissional, cursos técnicos. Vamos passar para outro tema, que é segurança. E eu queria saber se você se sente seguro andando pelas ruas de Macaé. Hoje em dia eu me sinto muito mais seguro, né? Hoje em dia eu consigo sair em determinado horário, por exemplo, vou sair às 9 da noite, às 10 da noite, sim, né? A segurança está presente, está cuidando da gente, né? De fato. E o bacana é que a gente pode circular hoje em vários âmbitos na cidade também, né? Hoje em dia você vai na periferia facilmente, você vai visitar a parte, né, que a gente coloca ali da praia, da orla, né? Hoje em dia, muito mais. Você olha para o lado, opa, tá tudo bem, né? O que você acha, aproveitando, da segurança presente? A gente vê no comércio, no centro da cidade. O que você acha dessa ação, desse projeto? Eu acho um projeto muito bacana. Eles podem estar mais presentes, tá? É o que eu falo, segurança a gente olha no geral, né? Foi criado esse programa Segurança Presente, né, como um nome para poder trazer realmente mais segurança no nosso coração, para a gente falar assim, caramba, realmente se acontecer qualquer coisa, né, vai ter alguém para resolver, né? E é bacana, porque se você caminha sozinho, né, não é o meu caso, mas se você caminha sozinho, você tem que se sentir seguro ao olhar para o lado e falar, tem alguma coisa ali, tem realmente alguém para me proteger, vamos colocar assim. E o governo está investindo cada vez mais, né? Acredito eu que deva circular mais locais, né, aqui dentro da cidade. Mas está muito bacana. Seria mais um policiamento ostensivo, isso, né? Exatamente, exatamente. Né? Mas o nome, né, ele traz segurança de fato, ele traz paz. Né? Por isso que eu falei a questão de coração, né? Sim. Porque as pessoas elas andam com medo. Você sai numa cidade grande, você vai ao Rio de Janeiro, você anda com medo, olhando para o lado, nervoso. Hoje em dia não, já vi gente fazendo gravação de vídeo, de stories, andando, circulando tarde da noite. Passei de carro e vi e falei assim, caramba, que bacana. Isso aí realmente tinha tempo que eu não via, tá? E qual é a maior qualidade de Macaé, na sua opinião, como cidade? Olha, é o que eu falei, é uma cidade muito acolhedora, né? As pessoas chegam, as pessoas vão e voltam, né? Uhum. No caso que a gente conversou agora há pouco, já estou dando um spoiler também, né? As pessoas vêm, vão embora, acaba retornando, porque é uma cidade que eu costumo falar com minha família, né? Uma parte grande da minha família não mora aqui em Macaé. Uhum. Eu falo assim, eu só mudo de Macaé se for para fora do Brasil e dependendo do local, né? É que eu vou e eu volto, porque eu não vou ficar muito tempo longe, não. Então, desculpa. Vamos entrar agora no assunto, sabe? Vamos. Que um interrompeu o outro. No assunto que é só deles dois. Não, ainda não. Quadro. Vamos deixar o quadro final. Temos quadro, gente. Uma novidade pra vocês. Temos um quadro Daqui a que pouco. o Ed vai contar. Daqui a pouquinho vamos ter um quadro, mas nos bastidores, enquanto a gente se preparava aqui, os dois estavam trocando figurinha. Vamos falar sobre isso agora? Eu saio do assunto, né? Vamos falar de esporte. Mas por que esporte? Maressa e Rafael. Vamos lá, vou te perguntar. Como que
foi essa sua paixão pelo vôlei? Conta pra gente a sua experiência nesse meio e dizer que também a gente treinava no CT. Exatamente. Meu pessoal, você que tá assistindo, você que estão assistindo, entenderam? Treinavam junto em Macaé. Lembrando que eu sou ex-atleta, pessoal, tá bom? Por isso que eu tô mais forte. Ex-atleta. Aposentado. Eu era na categoria de base, mas era muito bom. Muito Que época bom. boa, né? Época maravilhosa. Macaé investia naquela época muito em projetos nas praças, né? E aí eu fui pra Praça Washington Luiz, né? Comecei a fazer vôlei ali com o técnico Laércio, que era chamado tio Laércio. E dali era feita uma peneira que ia para Pro Esporte na época, né? Que treinava no Ipiranga e treinava no CT também. Foi onde ela falou para mim, né? E ela falou assim, eu treinei lá também. Eu falei, treinou? Aí a gente conversou um pouquinho. Ela era de uma categoria, eu era de outra, né? E a gente tinha viagem que o grupo fazia. Mas né? existia uma marra antigamente entre Pro Esporte e CT. Que era do Macaé Esporte e quem era que treinava lá no Ipiranga, que treinava no CT. Que tinha uma rixa. Tinha uma rixa entre o pessoal do CT, e do Ipiranga. Aí era feita uma peneira lá pra poder passar pro outro lado, né? Era isso mesmo. Muito bom. Mas eu nunca treinei no Ipiranga, eu sempre treinei lá no centro de Desculpa, treinamento. eu treinei no Ipiranga. Não, diretor câmera do meio, por favor. E eu não treinava em lugar nenhum, tá? Não joguei com eles dois. Vamos voltar. O Pó de Povo, tá? Vamos falar do Pó de Povo. Voltamos. Mas E o hoje? Pode Povo? E hoje? Como que você enxerga o esporte e a educação macaense? Hoje a gente teve um ganho gigante, né, no esporte, né, porque o ex-secretário de esporte da cidade, né, ele conseguiu uma conquista inédita pra gente, que foi a Bolsa Atleta. Né, e o Marvel realmente ele pegou e trouxe isso, né, para os praticantes de várias partes de esporte, né, tanto do vôlei quanto do jiu-jitsu, né, várias modalidades. Obrigado. Eu achei incrível isso porque foi um ganho, porque a prefeitura vinha há muito tempo falando sobre, mas ninguém conseguiu conquistar isso, né? É uma medalha pra gente, né? Sim. Eu, se sou daquela época, de fato, eu ia pegar minha bolsa atleta e eu ia realmente seguir. Mas não tem como a gente viver, né, de esporte pagando do próprio bolso, fica difícil. Mas acredito eu que o governo está realmente começando a investir novamente, como era antigamente também. A gente tinha jogos de vôlei, né? A gente teve na Olimpíada, já teve uma Olimpíada aqui em Macaé. Poxa. Não sei se vocês lembram, ou se vocês viram, eu trabalhei nessa Olimpíada, né? Não lembro qual foi o ano, mas podem pesquisar aí que teve uma Olimpíada, a parte de ginástica rítmica foi aqui em Macaé, na parte do Parque da Cidade. Parque da Cidade não, lá na parte do ginásio poliesportivo. Ginásio, verdade. Tinha também liga de basquete, né? Caramba! Esse era muito bom. No tênis, no tênis. E Verdade. E olha que eu cobri. Eu posso falar pra vocês que em breve vamos ter novidade de esporte aí. Tá? Opa! Vai ter novidade de esporte. E é por isso que é até importante também a gente citar, né? Sobre o Bolsa Atleta, né? Porque realmente é uma ferramenta importante para a vida dos atletas, né? O que você pode mais... Eu posso falar isso com propriedade porque eu tive de perto, né? Dando toda essa assistência comercial, digital, né? Nesse âmbito. Eu estava no dia, né? Fazendo a cobertura do Bolsa Atleta. Eu vi o rostinho de cada um, com lágrima nos olhos, né? Pessoas assim, super especiais, amigos queridos na cidade, que foram lutando e venceram. Eles conseguiram se manter, né, até agora, vivendo de esporte, mas com a ajuda, né, de parceiros, com a ajuda de investidores. Mas agora a prefeitura chegou e falou assim, não, agora a gente realmente pode dar um suporte bacana. E assim, eu fiquei encantado naquele dia. Eu me emocionei como ex-atleta na cidade por conta daquele tanto de gente que estava lá. Eu achei lindo. Rafael, e em que bairro você mora hoje? Então, hoje eu moro no bairro, né, vou falar mais ou menos assim, né, posso colocar, mas é um bairro nobre, a Cancela Preta, né, ali próximo ao Riviera, mais ou menos, e é um bairro bacana, é um bairro seguro, né, dentro da cidade. A gente tem um quadro chamado Se Você Fosse Gestor, o que você mudaria no seu bairro e na cidade? Esse é o quadro, pessoal. Tá? A gente quer ouvir a sua opinião. Roda a vinheta. Se você tivesse o poder da canetinha na mão. Olha, eu acho que no meu bairro eu mudaria isso. E na cidade mudaria isso. Bem, no meu bairro, por ser um bairro nobre, ele acaba ganhando, né, um pouco mais de... Não sei se você consegue me ajudar. Um pouco mais de olhar, né, nessa questão de... Uma atenção. O bairro, uma atenção maior. O bairro, as ruas estão limpas, as coisas estão fluindo, né? Então, assim, do bairro em si,
eu mudaria somente os moradores, que não são tão simpáticos. Mas, assim, de resto, né, tá tranquilo. Não tenho que reclamar do bairro. Tá? E agora a canetinha mágica foi para a cidade. E aí, na cidade? A cidade, acredito que agora está havendo uma mudança muito grande, né? Vocês podem ver o que aconteceu, né? De uma tragédia natural, né? O mar realmente ele está avançando. Eu estava correndo a semana passada, né? E na corrida, quando eu vi o mar estava revolto, ele veio parar no calçadão, né? Da Praia Campista. E aí as pessoas se assustaram, porque ninguém imaginou que fosse acontecer aquilo. E dentro disso aconteceu num outro bairro chamado Fronteira, né, que o mar invadiu e ali pegaram algumas casas e infelizmente, né, aconteceu esse acidente e a prefeitura já está assim, acelerando para poder resolver essa situação no âmbito geral, né? E eu acho bem interessante realmente esse olhar, né, para a parte de saneamento, para a parte de estrutura, mas não tem jeito, gente. Macaé, geograficamente falando, é uma bacia. Tá? Então a gente tenta mexer, as pessoas tentam fazer alguma coisa, né? Então assim, antigamente, depois que enchia a cidade, ficavam dias, a gente ficava dias ilhado porque demorava a escoar a água. Agora não, em poucas horas, né, talvez minutos, eu posso falar isso, as águas estão escoando rapidamente. Então já enche, que não tem jeito, mas ela esvazia rapidamente. Verdade, isso foi até uma das pautas hoje na TV Câmara, né? São 195 moradores. Mas a prefeitura já está tomando as ações necessárias, vendo aluguel solidário, né, social, para dar o suporte, entre outros pontos.